Muito bom dia, ouvintes da Mundial FM. Aqui é o Dr. Aníbal Nogueira e nós estamos entrando no ar com mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. A nossa conversa de todos os sábados de manhã, trazendo temas relevantes em saúde. Um programa aqui da Mundial FM que chega até vocês através da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. A gente tem um apoio de patrocínio da Radimais Radiologia, radiologia feita com qualidade, profissionais altamente qualificados, presente em Juí, mais 7 cidades e com uma grande clínica em Santa Maria, cada vez crescendo mais, cada vez entregando mais qualidade aos pacientes que procuram imagem para diagnóstico e também para diagnóstico intervencionista. Radimais Radiologia, radiologia de qualidade. A gente também tem um apoio cultural lá no nosso canal do YouTube da Johnson & Johnson do Brasil. Abrindo este programa de hoje, eu quero dar bom dia às meninas. Ecleia da Rosa, muito bom dia. Bom dia. Ecleia sempre nos trazendo a técnica aqui e um contraponto também, jornalístico, com toda a sua experiência de rádio. Quero dar bom dia a toda a equipe da Mundial FM que traz este programa, que leva esse programa até vocês. Hoje é o Guilherme que está fazendo a técnica na televisão, aqui nas imagens, e levando essa imagem através do YouTube. Lembrando que nós já estamos ao vivo no canal do YouTube, aqui da Mundial FM, se você quiser acompanhar, no canal do YouTube e do Spotify da Mundial FM, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. E hoje, recebendo com muita honra, mais uma vez, a doutora Joyce Votrich. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem nesse dia maravilhoso, né? Nós estamos no calor do verão, né? E com uma honra também, né? Encerrar os nossos programas do ano, né? Então, hoje nós temos assuntos muito interessantes, pertinentes, e é sempre bom estar aqui, né? Principalmente fechando um ano tão bom como foi esse. Muito bem, a doutora Joyce Votrich, ela é médica nutróloga, faz parte da equipe lá da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, tem um trabalho maravilhoso com os nossos pacientes oncológicos, mas também funciona lá dentro do Instituto de Oncologia a Clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar, onde ela, que vai falar aqui muito melhor do que eu, trabalha não só com a questão de saúde de pacientes oncológicos, mas também com as pacientes em geral, como nutróloga, trazendo tecnologias para tratar esses pacientes de dentro para fora e de fora para dentro, trazendo autoestima e beleza. E nós estamos falando agora sobre o verão, nós falamos sobre o dezembro laranja, sobre a prevenção do câncer de pele, e nada mais bem sedimentado do que falar sobre o filtro solar, que tem que se usar filtro solar, salva vidas usar filtro solar, se proteger de filtros das radiações, mas também as pessoas que querem ficar bonitas. Nós vamos falar sobre procedimentos estéticos e sobre nutrologia também, alimentação. No verão, o que pode ser feito, o que dá para ser feito, não é? Como é que os pacientes vão estar se portando para estar bonita para as festas, não é? A história do corpo do verão também, né? A gente fala que ontem eu vi o Dr. Drauzio, que é o Dr. Drauzio Varela, falando que o corpo do verão não é de agora. O corpo do verão tem que ser trabalhado durante o ano todo, né? Mas aquele retoque que pode ser feito, e principalmente a Clínica Joyce Votrich investiu não só em conhecimento. Para quem acompanhou o Instagram da doutora Joyce, acompanhou ela durante o ano todo em viagens no Brasil e no mundo, com capacitações e sempre trazendo tecnologia. Também a doutora Joyce atende lá no Morumbi, lá em São Paulo, lá no bairro Morumbi, onde ela tem um consultório, levando também esse conhecimento e tecnologia aos pacientes de São Paulo. Bom dia, então, mais uma vez, doutora Joyce. Vamos lá falar sobre beleza para o homem, para a mulher, no verão, com todo cuidado e com segurança. Então, são vários
temas, né, que tu colocou aqui para a gente conversar, e o que eu vejo muito ao final do ano, realmente são coisas interessantes. Primeiro que quando a gente fala corpo do verão, ele se constrói o ano inteiro, mas agora as pessoas elas tendem a realmente se olhar, se ver. Tá quente, tem férias programadas, tem sol, tem piscina, tem praia, e começa toda mudança gera ela vem do incômodo, seja um incômodo bom ou um incômodo ruim, é aquela coisa que tu olha, tu tá desconfortável, seja no rosto, seja no corpo, seja na mente, e a gente tem sim como mesmo tirando essa coisa assim, preciso, tem o prazo, até o final do ano, a gente tem que tirar um pouquinho essa questão do prazo, né? Até as festas, até isso. Então, se organizar para esse período, vamos dizer assim, o final do ano não é só Natal, não é só virada do ano, a gente tem todos esses meses, até final de março, começo de abril, que são dias mais a menos, que a gente consegue aproveitar o calor e se expor mais. E quando a gente se expõe mais, uma das coisas que foi falada é realmente a questão da proteção solar, que é falado, previne câncer, previne envelhecimento. E o que eu falo para os pacientes, se a gente fosse escolher um tratamento só hoje, de todos os que são disponíveis, né, sendo tecnologia, sendo preenchimento, botox, enfim, eu escolheria só o protetor solar, se pudesse. Mas, claro, a gente pode escolher muito mais. Graças a Deus, temos tratamentos para todas as fases da vida, para todas as épocas do ano. E hoje, sim, né, pensando em tratamento do verão, o que as pessoas procuram? Tecnologias que são menos invasivas, que não vão ficar inchado, não vão ficar roxo, não vão ficar vermelho, que podem sair do consultório, pode pegar uma praia, uma piscina, pode sair do consultório, depois do procedimento, pode ir num evento, numa festa. Hoje, e a gente tem isso, graças a Deus, em virtude de todo esse investimento que foi feito ao longo desse ano, ao adquirir novas tecnologias que são importantes para isso. A gente consegue oferecer tratamentos de ponta que temos, tanto em São Paulo quanto aqui, que não deixam a desejar nada, independente do momento que você está. Então, resumindo, tem tratamento para todas as necessidades, seja rugas finas, flacidez, mancha, pálpebra, craquelado dessa região, o pescoço, o braço que está flácido. Então, temos tratamentos hoje que são dos mais invasivos, que precisam de algum repouso, até os menos invasivos, que realmente não tem repouso nenhum, não precisa se afastar de atividade nenhuma. Então, esse, eu acho que, no apanhado geral, seria o nosso começo da conversa. E acho que agora você deve estar se perguntando quais são esses tratamentos, né? Exatamente. Um tratamento, quando você falou ali em gordurinha localizada, e é aquilo que tu quer resolver em 2 semanas que você vai para a praia e que você já fez atividade física, dieta, meditação, oração e jejum, e perdeu lá seus 10 quilinhos. Estou falando de mim, viu, gente? E eu perdi 10 quilos ao longo de 6 meses, acompanhado pela doutora Joyce. Para quem não sabe, a doutora Joyce é minha esposa, né? Então, ela me acompanha de perto e eu perdi esses 10 quilos com muita saúde, sem me privar de nada, regularizando a minha alimentação e a atividade física. Mas sempre sobra, tem aquela gordurinha aqui da cintura, aquela pochetezinha, e ela tem um tratamento fantástico, maravilhoso, que faz com que em uma sessão essa pochete ela melhore muito. Para quem tem pouquinho, ela desaparece, né? Me fala um pouco sobre esse tratamento. Então, o Unique Pro. O Unique Pro, ele é uma tecnologia incrível, realmente assim, ele é revolucionário e as pacientes gostam muito em virtude do pós. A gente não tem o pós-tratamento, né? Ele não é invasivo, não tem agulha, não tem dor, então não fica roxo. Não tem dor. O que as pessoas procuram hoje, acho que a vida de todo mundo já foi tão sofrida, ninguém quer mais sofrer, né? Então, ele é um tratamento que não tem dor. E por que ele é tão bom? Porque ele, em um equipamento, ele acumula 3 funções. Então, ele tem a endermologia, ele tem a radiofrequência e ele tem o ultrassom.
no mesmo equipamento. Então, ele drena, ele quebra gordura, ele estimula o colágeno, prevenindo a flacidez. Porque uma das coisas que hoje... eu tenho muitos pacientes que usam caneta emagrecedora, que eu prescrevo, e realmente com um resultado fantástico. Mas quando a gente acompanha... Prescreve e acompanha. Então, assim, a caneta ela é maravilhosa, mas ela precisa de acompanhamento, porque temos muitos mitos, né, sobre a caneta emagrecedora. Então, quando a gente acompanha e faz todo o processo de emagrecimento com a caneta ou sem a caneta, eventualmente pode ter flacidez, o rosto fica mais emagrecido, nós temos daí a sobra de uma gordura que pode ser, nas mulheres, normalmente acumula muito nessa região do braço, é cruel, né? Essa parte do tchau do braço é cruel. E nos homens acaba ficando um pouquinho nessa pochete que tu falou, né? Então, isso para uma constituição hormonal, uma constituição realmente de composição, né, homens diferentes de mulheres. Homens não costumam ter problema no braço, né? E a flacidez no rosto chega mais tarde. As mulheres costumam ter a flacidez no rosto e no pescoço mais acentuada, inicialmente mais visível, e essa questão do braço também. Então, independente da área, né, o Unique Pro, ele coloca isso como um complemento ao emagrecimento. Então, quando a gente inicia o emagrecimento, normalmente a gente já associa esse tratamento, porque além de acelerar o processo da queima de gordura, a gente previne flacidez. E prevenindo a flacidez, a gente tem um reforço positivo no cérebro, que o emagrecimento está sendo legal, está sendo bom. Eu estou emagrecendo e estou ficando bonita e não estou ficando flácida. E o ganho é maior. O ganho é maior, né? E a gente está falando muito aqui também sobre o medo que os pacientes têm do reganho de peso. Exatamente. Quanto mais vantagens você tem dentro de um processo e quanto maior é o ganho psicológico com isso, menores as chances de recidiva da obesidade, ou seja, de você voltar a ganhar peso depois de uma intervenção. Nosso cérebro, ele funciona com presentinho. Isso igual lá em casa, o gatinho que nós ensinamos a escovar os dentes. Então, o gatinho, todas as manhãs, acordamos, vamos para o banheiro, o gatinho vai junto para o banheiro, sobe na bancada, nós fazemos a nossa higiene e depois a gente escova os dentes do gatinho. E o gatinho ganha um presente, ele ganha um petisco. Então, isso foi condicionado. O cérebro os mamíferos em geral, que nós somos, criam mecanismos de ganho e de compensação quando são presenteados. Um reforço positivo, né? Exatamente. E a gente sabe hoje, dentro do tratamento da obesidade, que o reforço positivo é o que tem ganho a longo prazo. A gente não tem mais o reforço negativo, a culpa. Eu acho que um dos processos maiores de ganho de peso hoje em dia é a ansiedade e a culpa depois de ter comido, de ter feito o que não deveria ter feito. Então, hoje as pessoas vivem muito angustiadas e acaba sendo desconto realmente na comida depois, né? Então, cortar esse ciclo, né, de culpa, ansiedade e compensação na comida é fundamental, e isso a gente tem que ter um contexto de entendimento, mas o reforço positivo é interessante. E quando eu falo reforço positivo, eu tenho um grande número de pacientes que vêm consultar comigo pela tecnologia. Então, inicialmente, elas chegam muito interessadas no tratamento tecnológico, né, e no Unique Pro. E aí a gente fala assim, olha, é um acompanhamento que, se ele começa de fora para dentro ou de dentro para fora, ele vai funcionar da mesma forma, mas ele é integrado. Então, ao tempo que a gente consegue fazer o reforço positivo, que quando a pessoa vê, estou diminuindo medida, a calça que não me servia um mês atrás, agora me serve, e aí a gente inicia um processo, né, de emagrecimento, orientação nutricional, medicação, é necessário às vezes, né? Seja caneta emagrecedora, seja medicação, para o que for o contexto. Por isso que o tratamento ele é individualizado. A gente não tem uma fórmula que seja igual que foi usada para você, que vai funcionar para outra pessoa da mesma condição, da mesma idade.
E aí entra muito os processos que a maioria das pessoas tem medo do reganho de peso, porque a intervenção não foi adequada. Quando a intervenção ela é adequada, a gente tem uma maior chance de sucesso a longo prazo. E quando a pessoa se sente bem, um dos grandes ganhos é aquela história. Nossa, eu fui para a academia, comecei a modificar a minha alimentação, a regularizar a alimentação, a me readaptar. No começo a gente sofre um pouquinho, mas quando você está mais leve e que a roupa cai melhor em você e que você consegue sentir o benefício da perda de peso, e aí você associa uma tecnologia para tirar ali a gordurinha, a flacidezinha que ficou do lado, e você se olha no espelho e te vê bem, olha, a gente fala, esse é o caminho, a gente vai continuar. Então é muito bom. O ganho que você tem depois do bem-estar que sente, eu acho que é o que mais evita a recidiva, né? E pensando assim sobre tendências, né? O que a gente fala muito para 2026, que as pessoas têm falado sobre como que vai ser o ano da saúde de 2026. A tendência é o que a gente chama de wellness, que é o bem-estar. Então, assim, ir para a academia sem culpa, de estar indo para a academia naquele horário que você pré-determinou. A gente tem muito a cultura de que se sobrar tempo, eu vou. E não é assim. A gente tem que colocar isso dentro da nossa rotina. Dentro da agenda e do hábito, né? Então, assim, se permitir tirar um horário para você dentro de todo o teu contexto, que é para se cuidar. Então, o autocuidado junto com a saúde, que é esse contexto de wellness, de bem-estar, é a tendência para 2026. Então, o Unique Pro está liberado para fazer no verão. O resultado é um resultado rápido e duradouro. Dá para fazer ele na sexta-feira e no sábado está na piscina? Não, na sexta-feira estar na piscina já. Você sai da sessão, você está liberado. Eu fico impressionado com os resultados imediatos. A gente pode falar assim de um paciente teste. A minha sogra. Gente, é impressionante. Eu vou falar de mim também, né? Eu fiz uma sessão. Eu perdi o quê? 1 centímetro de gordura localizada? Se perdeu... em cintura, você perdeu um pouco mais. Aí a gente, com a bioimpedância, deu um pouquinho... Deu em torno de 1,5 centímetros por aí. E quantas sessões... Qual o intervalo entre as sessões? A gente tem o legal desse aparelho é a flexibilidade que ele propõe. Então, a gente pode fazer sessões de intervalo de 7 ou 14 dias. Né? Então, dependendo da disponibilidade da tua urgência. Então, para quebra de gordura, a gente pode fazer a cada 7 dias. E ele tem um sistema que eu acho incrível hoje, porque nunca se falou tanto como 2025, sobre lipedema, né? Então, esse ano foi o ano do lipedema que as pessoas conseguiram entender o que é a doença. Muitas pessoas achavam que era varizes, que era assim mesmo, porque minha mãe tinha, que era gordura. Mas o lipedema está associado à dor, né? Desconforto, acúmulo de gordura normal. E as pessoas, em virtude de estar disponível isso mais nas mídias, elas conseguem fazer uma triagem em casa mesmo e falar assim, olha, eu acho que eu tenho esse negócio. Vou consultar. Então, os pacientes, quando vêm ao consultório, elas já vêm, olha, doutor, eu acho que eu tenho esse negócio, eu tenho lipedema, quero ver se é isso mesmo. E aí a gente faz os exames, é um exame clínico que se faz, não tem exame de imagem, nem exame de sangue. Então, é um exame clínico junto com a bioimpedância. E quando fecha o critério de lipedema, além da mudança alimentar, além do hábito de vida, essa tecnologia, que é o Unique Pro, ele desinflama, né? Ele desinflama, ele drena, então as pessoas se sentem muito melhor. Então, além da redução da medida, o conforto, né? A dor que a gente consegue eliminar usando essa tecnologia que é simples, não invasiva, né? E a gente...
não se tem contraindicação, né, dela, a não ser gestação, né, que a gente não faz em mulheres grávidas durante a gestação, mas no puerpério, imediatamente 30 dias após o parto, a gente já tem protocolos já para reestruturar a flacidez do abdômen, do pós-parto, né, porque sobra pele, né, então a gente já consegue em 30 dias pós-parto já iniciar também. E claro, o lipedema é um tratamento multifatorial ali, a dieta vai ajudar muito. Obrigado, Bonamigo. Bonamigo sempre trazendo um presente para a gente aqui da Rádio Mundial. O lipedema é muito ligado à nutrição, né, ao que você vai comer, à sua atividade física, mas como esse equipamento melhora o sintoma e melhora rápido. Eu vou contar uma história rápida para vocês aqui, que a gente recebe 20, 30 profissionais de fora, que vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, claro, mas que são os monitores da pesquisa clínica. E normalmente são monitoras, né? Essas são auditoras que vêm lá na Oncoclínicas trabalhar dentro dos protocolos de pesquisa e fazer todas as avaliações e checagem se os dados estão sendo coletados de forma eficaz e um trabalho profissional da pesquisa. Mas, bem, são auditoras, normalmente. E essas meninas moram em São Paulo, no Rio, e lá a vida é corrida e elas acabam não tendo tempo. E elas descobriram que a doutora Joyce tem o Unique Pro. E muitas delas que sofrem de lipedema aproveitam a vinda para fora do horário fazer o procedimento e falam que muda a vida delas, né? A gente tem a história de uma das executivas do Grupo Oncoclínicas que veio e que fez o procedimento numa conversa comigo. A gente estava despachando e ela falou sobre lipedema que ela tinha visto. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sessão de degustação com a doutora Joyce. A gente conseguiu agendar e ela fez. Isso é um problema na vida dela, o lipedema, que causava muito desconforto e dor. E ela falou que foi que mais resolveu. Ela voltou na viagem encantada, inclusive está programando dar sequência lá em São Paulo. É interessante, né? Desse caso, dessa paciente, que o relato dela é que ela não conseguia mais usar salto, né? Ela só conseguia usar tênis em virtude da sensação do peso da perna, né? Exatamente. Então, eu acho que são casos assim, isso... E no dia seguinte, ela passou o dia de salto. E feliz. E então, são casos assim que a gente... Claro que entende que como o tratamento ele é multidisciplinar, ele é amplo, né? Não vai ser uma tecnologia isolada, assim como não vai ser a dieta isolada, não vai ser a lipoaspiração, que eu tenho pacientes que fizeram lipoaspiração para tirar a gordura e não tratou, continuam com edema, continuam com dor, porque é mais complexo, né? É uma doença difícil, né? Porque é um tratamento longo, né? É um tratamento contínuo e hoje a gente sabe, principalmente o Mounjaro, que é a caneta emagrecedora, a tirzepatida, ela tem uma influência muito positiva no lipedema, mesmo quando são poucos quilos que são necessários emagrecer, o Mounjaro ele tem um efeito muito benéfico também, né? A gente tem, inclusive, aqui pergunta dos nossos ouvintes que estão nos mandando. Então, aqui, primeiro, foi a Rô que mandou, né? Muito bom dia a vocês, grande abraço. Bom ouvir esse canal maravilhoso. A Roxane Mater. Roxane, minha querida, grande abraço para você. Beijo, Roxane. E a gente tem da Roselaine Santiago, que ela fala, bom dia. Como age a caneta emagrecedora no corpo? Eu acho que é importante estar falando um pouquinho sobre ela. Então, a caneta emagrecedora, a gente vem vindo de gerações, né? A gente veio das primeiras gerações que a caneta ela era diária, né? Que a gente tinha o Saxenda, e aí depois a gente veio para a semaglutida com dose semanal, e depois houve um avanço da semaglutida para liberação de doses maiores semanais, e agora a gente tem a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então, hoje, no mercado, basicamente, a gente tem duas marcas, né? 2 nomes, que é o Wegovy e o Mounjaro, no Brasil. O Wegovy, ele tem uma ação no que a gente chama num hormônio chamado GLP-1. Tá? Então, ele vai dar uma sensação de saciedade, ele diminui o trânsito intestinal. O intestino, o estômago, ele fica um pouco mais devagar. E a gente manda uma mensagem a partir daí para o cérebro que você está saciado. Tá?
Até o início, até chegar a tirzepatida, até chegar o Mounjaro no Brasil, é o que a gente tinha. E nós tínhamos uma taxa de sucesso muito alta dos pacientes. Contudo, existiam pacientes que não se adaptavam à semaglutida, ao Wegovy, enfim, porque muito efeito colateral, né? Então, muita náusea, muita constipação, e um efeito colateral que me preocupa muito em relação a essa medicação é a perda de massa magra, né? Então, a perda de massa magra, ela é um preditor negativo, ou seja, quando o paciente emagrece, mas emagrece na balança e na bioimpedância você vê uma perda de músculo muito alta junto com gordura, a chance de ter reganho de peso é muito, muito grande. Então, nós temos que perder gordura e não perder músculo. Isso é um desafio. Porque quando você usa qualquer medicação, seja qualquer tipo de caneta, a inibição do apetite tira a vontade de comer proteína também. E aí surgiu, esse ano, o Mounjaro, né? O Mounjaro é um divisor de águas no tratamento da obesidade, porque ele age em duas vias. Então, nós temos o Wegovy, que é a semaglutida, que age em uma via, emagrecedora, e a tirzepatida, que é o Mounjaro, age em duas vias, GLP-1 e GIP. Então, ele tem mais uma mensagem, mais um comando cerebral aí que te tira a vontade, te tira o apetite. Ele tira o apetite do ponto de vista cerebral e ele também reduz ali o trânsito intestinal, te dando mais saciedade. Então, o estômago fica, o esvaziamento do estômago fica mais devagar. Então, ele não cabe tanta comida, você tem a sensação de estar mais cheio, né? E isso, ao longo do tempo, o cérebro vai acostumando, né? A neurolinguística nos mostra que pelo menos 12 semanas por uma nova atividade para a gente se acostumar com uma nova situação. Então, aproveitar esse período, né, inicial para criar novos hábitos, né? Principalmente... Vai fazer atividade. E aí a gente precisa do outro pilar do emagrecimento, que é a atividade física. A atividade física, ela serve para a gente ser o nosso segmento da manutenção de peso, né? Eu recebo muitos pacientes que fazem muita atividade física e não emagrecem, porque o emagrecimento ele é por déficit calórico. Você tem que comer menos do que você necessita, né? Então, é um saldo negativo. A atividade física gasta, mas a gente não pode achar que pelo treino estar pago, que eu tenho muitas pacientes que falam, não, o treino está pago, eu posso comer o que eu quiser. O saldo vai ser positivo, né? E aí você vai ter acúmulo de gordura e aí entra a frustração. Bom, estou fazendo tudo certo, estou fazendo atividade física, mas também estou comendo o que eu quero, né? Então, às vezes, a balança, o cálculo não fecha. E aí a medicação, ela entra como um auxílio, mas a gente sempre tem que ter um diagnóstico também do que é o que levou a essa situação. Se foi o climatério, se foi a menopausa, se foi a ansiedade, o que levou a esta pessoa, se é genético. Hoje a gente tem testes, né, que nós conseguimos fazer lá na clínica, testes genéticos que identificam o gene da obesidade. Quando nós temos esse exame que nos dá, bom, eu tenho esse gene da obesidade, a abordagem do tratamento ela é diferente. Nós temos uma condição genética. Então, ela não é tão simples. Né? Não é um tratamento de uma consulta. Nós temos que ser... Isso é um segmento, é um acompanhamento. Nada é mágico, né? Nada é mágico. Assim como hipertensão arterial não se trata em uma consulta, diabetes não se trata em uma consulta, câncer não se trata em uma consulta, a obesidade também necessita de acompanhamento. E é uma das comorbidades, aí, uma das condições mais difíceis de se tratar e precisa de tratamento sério, empenho e acompanhamento. Mas funciona. Eu sou a prova disso. Aí eu estava... Aliás, eu nunca fui obeso, eu sempre mantive bons hábitos, mas eu estou com o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 50 anos. E eu estou mantendo o mesmo peso que eu tinha quando eu tinha 20 anos. E isso é muito bom porque a gente se sente muito livre dentro desse peso. E sem mudanças radicais. A grande mudança foi mesmo ajustar a quantidade de comida
tirar a comida boba e a comida o alimento inútil, que é aquele docinho no meio da tarde com o café, que é você comer uma coisa que tem muita caloria, pequena, não te alimenta muito. E não que não Focar possa. nas principais refeições, não que não possa, Não claro, que não possa. mas você tira isso da tua rotina. Mas tira da rotina. E o que eu vejo hoje, tendo esse acompanhamento, o paciente se sentindo acolhido, tendo um norte de tratamento, a tendência de a gente ter um sucesso a longo prazo é muito maior. E aí entra as pessoas quando elas vêm à procura, às vezes, da tecnologia, por achar que vai ser só a tecnologia. E elas se surpreendem quando a gente oferece na clínica um tratamento integrado. E aí que eu acho que é o nosso diferencial. O nosso diferencial é que, olha, ontem mesmo nós tivemos uma paciente oncológica que está em tratamento e que foi orientada lá pela doutora Joyce no que ela poderia fazer. E do ponto de vista estético para gordura localizada. Né? E são tratamentos que são seguros e, inclusive, que podem ser utilizados em pacientes em vigência de tratamento. Em vigência de tratamento oncológico. A gente usa o Unique Pro, por exemplo, para edema. Para edema, para aqueles pacientes que estão muito inchados, que estão no tratamento oncológico e retiveram muito líquido, com um resultado muito bom. Mas, bom, falamos de tecnologia, falamos um pouco de obesidade aqui. Se a gente for falar de obesidade, tratamento de obesidade, nós precisamos de 10 programas para falar sobre isso. Mas falamos da tecnologia do Unique Pro nesse bloco, que dá para fazer ainda para ir para a praia amanhã. Dá para fazer. Que resolve uma sessão, que dá para se programar para o carnaval também. A gente está recebendo hoje aqui, então, no nosso Simple Talk, a doutora Joyce Votrich, que é médica nutróloga e que é diretora da Clínica Joyce Votrich Saúde, Beleza e Bem-Estar, que oferece diversos tratamentos estéticos com tecnologias que só ela tem aqui na região, aqui no interior do Rio Grande do Sul, que atende aqui em Juí e atende lá na cidade de São Paulo, também no bairro do Morumbi. E que está sendo falando puxado, né, para se dividir nesses dois endereços e com bastante viagens aí, com estudos e com congressos e com capacitações, sempre com a equipe treinada também aqui. Mas falamos hoje, então, já sobre uma tecnologia que é o Unique Pro, para redução de medidas e que pode ser utilizada agora no verão. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre outras tecnologias que podem ser feitas... Que acabaram de chegar na clínica. Exatamente. E que podem ser feitas para as festas de final de ano já. Exatamente. Então tá, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Simple Talk, nossa conversa sobre saúde todos os sábados, trazendo temas relevantes. Hoje nós estamos falando sobre saúde, beleza e bem-estar, recebendo aqui a doutora Joyce Votrich, que está falando sobre tecnologias que a Clínica Joyce Votrich traz para o verão. Tecnologias em estética, em saúde, beleza e bem-estar. No nosso primeiro bloco agora, a gente falou muito sobre nutrologia, sobre alimentação saudável e sobre tecnologias, que é o Unique Pro, que pode ser usada para gordura localizada e pode ser feita no mesmo dia ir à piscina e à praia, né? Com um resultado rápido. Muito bem, doutora Joyce, você estava falando agora aqui no intervalo. Só antes da gente seguir, eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui. A gente, falando em boa alimentação, nós passamos na Aprofeira hoje de manhã. Hoje de manhã. Sábado de manhã é dia da gente ir à Aprofeira comprar comida de verdade, comida anti-câncer, que eu falo que é dieta divina, que é tudo aquilo que Deus fez, né? Então, nós fomos lá para fazer a nossa feira, comprar legumes, e lá na Aprofeira eu quero deixar um grande abraço a todo mundo que está lá trabalhando, desde a madrugada, para trazer aquele alimento de qualidade que a gente sabe que vem da colônia aqui de Juí e que a gente tem que valorizar, porque é coisa boa. Quero mandar um abraço para o seu Agostinho Berlese, lá da Gráfica Colmeia. O Berlese, que é uma figura conhecida aqui de Juí, e que nós encontramos na feira, ele e a esposa, né? Ele e a esposa, e que é um grande amigo meu,
e uma pessoa que eu gosto muito e que a gente tem uma convivência próxima aí nos últimos 5 anos, que a gente tem estado bem próximo e um fazendo muito bem para o outro, né? Então, beleza, grande abraço. Quero também mandar um abraço, que já entrou em contato aqui com a rádio, né? O Titica. Quem não conhece o Titica, taxista daqui de Juí, né? O Titica nos pediu um adesivo e nós mandamos para ele o adesivo "Câncer não tem cara, mas pode ter cura. A prevenção é o caminho mais próximo, né? O melhor caminho". Então, o Titica nos ajuda transmitindo essa mensagem aí para as pessoas. Ele que anda toda essa região levando e trazendo pessoas, ele adesivou todos os carros da frota dele com o adesivo "Câncer não tem cara, mas pode ter cura. A prevenção é o melhor caminho", né? Obrigado, Titica. Quando a gente consegue, às vezes, atingir uma pessoa com prevenção, isso salva uma vida. Doutora Joyce, vamos lá. Procedimentos para o verão que dá para fazer agora para as festas de final de ano já. Resposta rápida e curta, sim, objetiva. O que eu faria hoje para estar pronta para hoje, né? Com resultado bom e sem pós. Hoje, sem dúvida, é a radiofrequência monopolar, né? É uma radiofrequência, é um equipamento, é uma tecnologia que ela atinge as camadas profundas da pele, ela faz um aquecimento que é confortável, é um morno gostoso, porque a ponteira é resfriada. Então, ela atinge as camadas profundas e faz um efeito de lifting. Isso nós podemos usar no rosto, na pálpebra. Esse resultado craquelado aqui, ele é fantástico. É uma das coisas que mais me surpreendeu esse ano do ponto de vista de tratamento. No pescoço, a gente pode fazer no colo, no braço, né? Nesse tchau aqui pega bastante. Então, áreas de flacidez, onde a gente precisa fazer efeito de levantar, de lifting, a radiofrequência ela é incrível. E ela tem um resultado imediato e progressivo. Então, a gente faz um pré e pós de foto da sessão imediato. Então, você tem um pós, já um resultado incrível. Na hora de textura. Fácil para ir na festa hoje à noite. E ele tem um efeito como se fosse de um passar de roupa. Ele tira o craquelado, ele ameniza e ao longo de tempo ele vai fazendo, então 3, 4, 5 meses ele ainda vai estimulando o colágeno. As pacientes gostam muito, é o que a gente mais tem feito esses últimos dias agora, porque ele não vai ficar roxo, não vai ficar inchado, não tem edema, então é um bom presente, né? Se eu quero me presentear ou quero presentear alguém, é um presente maravilhoso, porque diferente de outros tratamentos que são importantes também, um bioestimulador injetável, outras coisas, nós temos um período de início de ação mais longo. E agora, no final do ano, a gente não quer isso. A gente quer coisas mais rápidas e terminar, a gente quer... Final do ano é sinônimo de fechamento. A gente quer concluir coisas, né? Então, a radiofrequência monopolar, ela fecha muito bem com isso. Ela casa muito bem com o tratamento. Esse foi o presente de Natal que você trouxe para as suas pacientes, né? Esse foi o agora em novembro, né? Esse está sendo o tratamento mais executado na clínica em dezembro. Como é que é o nome do equipamento? Évola. Tá? A Évola é o nome comercial do equipamento, mas a ponteira é a radiofrequência monopolar. É o que há de melhor no mercado. É o que há de melhor no mercado. Você está sempre trazendo tecnologias aí muito interessantes. Esse ano foram várias aquisições, né? E a radiofrequência ela foi programada para chegar ao final do ano, esse ano, né? Ao longo de todas as compras que a gente fez, ele é um tratamento que foi programado para chegar para o verão. E eu achei muito interessante, uma amiga nossa que fez o tratamento contigo, para esse, como é que é o nome? Negocinho do cartão de crédito que fica aqui no queixo, né? Aquele risquinho do cartão de crédito. Gente, ela parecia... Trata a papada junto. A papada, mas parecia que tinha colado. Ela entrou para fazer e ela saiu para me mostrar, que ela é uma amiga nossa que é muito efusiva, assim. Parece que passou uma cola aqui embaixo no queixo, assim, colou a pele embaixo do queixo. Ele faz esse efeito de... É o que a gente fala, a gente dá aquela grampeada, dá aquela colada, tanto na face quanto na papada, porque papada incomoda a mulher. Sim. Incomoda o homem também,
Mas a mulher, a gente é um contexto aqui, é um bloco, né? Quando o rosto cai aqui, sobra a papada. Então, com a radiofrequência, ela dá aquela colada mesmo, né? Então, os efeitos bonitos, assim, que a gente vê imediatos da radiofrequência é a abertura do olhar, né? Então, ele potencializa junto com o efeito do Botox, melhora esse craquelado, essa região do craquelado da pálpebra. Foi quando eu decidi comprar o equipamento. Eu fiz esse teste na clínica lá, que nós temos em São Paulo. Nós temos essa tecnologia lá. E eu estava no intervalo de uma consulta e outra. Eu falei, vou testar isso aqui. Né? Testei em mim. Eu falei, eu preciso disso. Preciso para mim também. E aí foi quando a gente optou por comprar. E por quê? Porque é um tratamento que eu posso fazer no meio de uma manhã e sigo atendendo. Ou eu posso fazer ele antes de ir para uma festa, vou fazer a maquiagem e a pele vai ficar mais bonita. Uso menos maquiagem. Vai matar os parentes de inveja na festa do final do ano. O Bonamigo ia falar essa frase. Essa frase é do Bonamigo, né? Matar as gurias de inveja. E aí, o que pega muito é que as mulheres queixam, principalmente depois dos 40... é aquele craquelado da pálpebra, né? Esse é cruel. Então, não tem maquiagem que segure isso. A maquiagem craquela junto, A maquiagem craquela junto. Então, isso é interessante porque o Botox já não segura mais, né? Claro que existem outros tratamentos, mas daí a gente está falando de laser, de CO2, que o afastamento é muito grande, não é indicado para essa época do ano. Inverno é super bem, mas agora a gente quer tratamentos que tenham um resultado muito bom, mas não tem após, né? Então, dentro dos tratamentos, eu estava fazendo uma contabilidade de tratamento que eu fiz esse ano. Aqui, ó, eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte, que ela quer saber assim, ó, quais os tratamentos que a doutora fez, que ela está acompanhando aqui, está vendo a imagem da doutora pelo YouTube. Então... E assim, ó, a doutora Joyce, ela faz o que diz e ela utiliza nela as suas tecnologias. E é verdade. Tá, então vamos lá, tua jornada esse ano com as tuas tecnologias lá na Clínica Joyce Votris. Então, a minha jornada esse ano, eu contabilizei, eu fiz mais, eu passei de 40 tratamentos faciais esse ano. Tá? Em mim, tá? Entre os básicos, né? Botox, fios, tanto face, pescoço, pálpebra, sobrancelha, laser, vários tipos, né? Então, laser, existem vários, é que nem carro, existe um para cada tipo. Então, de laser, a cada 2, 3 meses, eu acabo sempre fazendo uma sessão, tanto em face quanto ou pescoço. Preenchimento, sim, né? Tem pontos de preenchimento estratégicos no meu rosto, clareamento, peeling, a radiofrequência monopolar, esse ano eu já fiz 2 vezes. Nós temos a radiofrequência fracionada, que ela é um pouco diferente, ela entra com um aspecto de agulha, também já fiz, né? Então, agora... E o Unique Pro corporal fiz também. E tu faz para relaxamento, assim, ó, vamos lá, a doutora Joyce, ela trabalha no consultório das 7 horas da manhã, onde ela acorda, toma seu café, faz seus exercícios, vai para o consultório, prepara as coisas todas, faz seu planejamento, entre 8 e 8 e meia começa os atendimentos. Mas uma consulta nutrológica... Demora 1h30. Demora entre 1h30 e 2 horas, uma consulta nutrológica. Mas isso ela consegue fazer a maior parte do tempo sentada, né? À tarde, e os consultórios, eu falo que elas sempre fecham o Instituto de Oncologia de Juí. Ontem tu chegou 8 horas da noite em casa. A média é essa, né? Ela trabalha de pé, fazendo procedimento. Então a perna fica cansada. Fica pesada. Tem dia que a perna pesa. E ela faz o Unique Pro pro final de semana para a perna aliviar, né? Ou no dia que a perna está mais cansada. Tem dias e dias, né? Então... E que a tecnologia funciona para você não só para beleza, mas para bem-estar. Sobretudo bem-estar. Eu acho que quando a gente tem alguma coisa que a gente consegue melhorar, dor, ela vem antes da estética. Né? Então, quando você está bem, se você não tem dor, não tem desconforto, aí a estética ela vem para um complemento. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, primeiro a gente vai aliviar a dor, seja o sofrimento da alma ou o sofrimento do corpo, primeiro a gente resolve isso. A estética ela vem como um bônus.
E esse não dá para ter um caminho inverso. A gente não pode iniciar pela estética se o interior não está legal. O resultado não fica bom, a gente não fica satisfeita. E daí que a gente fala que tu cuida de dentro para fora. E de fora para dentro. E de fora para dentro. E isso é essencial. Porque primeiro você tem que arrumar a vida daquela pessoa, a saúde daquela pessoa, para depois você cuidar o externo. Como diria Machado de Assis, né, que lá na sua obra Dom Casmurro, onde ele diz lá no começo que ele está ficando velho e que os cabelos brancos, ele passa uma tinta, mas o interno dele está velho e o interno não aguenta tinta. Então tem essa frase, né? E eu lembro bem também da Dercy Gonçalves, lá nos seus 100 anos, dizendo assim, a pessoa fala muito em plástica e fala muito em fazer que... Eu estou com 100 anos porque eu cuido por dentro, eu não cuido por fora, não. Eu cuido do que eu como, eu cuido do que eu faço, né? Falava muita coisa, ela não segurava nada, falava tudo, não deixava nada para dentro, mas ela sempre cuidou da saúde interna dela e ela sempre cuidou da saúde mental. Ela falou, cuida daqui, porque às vezes aqui dentro da cabeça o cabelo não adianta ficar bonito por fora. E esse a gente vê, isso, né? Isso, e esse, como eu falei no bloco anterior, esse vai ser o conceito estruturado para 2026, só que quando isso foi estruturado dentro dos novos planejamentos de saúde e tudo, eu fiquei muito feliz porque é uma coisa que a gente já faz. Né? Na verdade, a gente não tem muita novidade dentro desse conceito de bem-estar, que até dentro do nome da clínica entra, né? Saúde, beleza e bem-estar. O bem-estar ele é muito amplo e ele entra essa parte interna. Então, é difícil a gente a gente não consegue fazer um processo, ter um resultado satisfatório, plenamente satisfatório externo, se a gente não está legal por dentro. E hoje desmistificou muito essa questão que eu vejo, o tratamento da menopausa, vamos suplementar o que precisa de vitamina, essas coisas as pessoas elas têm que entender que isso é necessário. Isso não é luxo. Luxo é ter saúde. Luxo é ter horário para fazer as coisas que você gosta. Luxo é poder se cuidar. Né? Então isso faz parte, né? Ter uma alimentação, ter um bom médico, ter uma suplementação adequada é importante para você estar bem dentro da sua profissão, para você poder cuidar do outro, para você poder ser produtivo no teu trabalho, independente do qual seja o seu trabalho, com certeza o seu desejo é ser produtivo. E como você falou aqui sobre cuidar da beleza, isso é um processo, né? Ou seja, você falou sobre vários procedimentos que você fez durante o ano todo e que precisa de manutenção também. Ontem eu estava falando com uma paciente e ela falou assim, olha, eu acho que é importante você falar para as pessoas o que você faz, porque as pessoas acham que você acorda assim. Eu falei, gente, não é. Né? Já passei dos 45, tem hora. E então, acontece que é uma construção. E não dá para a gente pensar que um Botox resolve tudo isso. Né? Porque não resolve. Principalmente o resultado de manutenção de um rosto, ele é estrutural. Para a gente não ter grandes variações e tirar um pouco o medo das pessoas de ter essa coisa de deformação, harmonização, que, graças a Deus, está caindo um pouco de moda, né? Então, hoje, a ideia é manter o que tem de bom, reestruturar pontos que, de repente, tiveram uma flacidez, né, não estão legais, cuidar um pouco da textura da pele, repor vitaminas, repor hormônios se for necessário, ter essa visão 360 é muito legal. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ter isso tudo no mesmo lugar. Então, na clínica, a gente consegue oferecer tudo isso para o paciente quando ele vai. É muito ruim isso, eu me vejo como paciente, muito ruim você ter que ir por um lugar para fazer isso, outro lugar para fazer isso, outro lugar para fazer isso. Quando você vai num lugar que tem tudo, é tão bom. Tu tem a tecnologia que resolve na hora e você tem o conhecimento aplicado
para poder estruturar a vida daquela pessoa, a alimentação daquela pessoa, e também lançando mão de tecnologias onde nós temos um laboratório de genômica e que nós fazemos os exames genéticos que podem aprimorar esses diagnósticos e os tratamentos, né? Principalmente falando de obesidade. De obesidade, microbioma intestinal, né? O microbioma é capaz de detectar ali várias alterações dessa flora intestinal, onde você pode estar trabalhando para regularizar isso também, não só com a nutrição, mas com reposições corretas, né? E como é ligado à obesidade, né? Sim, a gente tem a microbiota intestinal, ela é muito... É um dos pilares hoje de acompanhamento que eu lanço mão na maioria dos pacientes, como auxílio de longo prazo, né? Tanto para a síndrome do intestino irritável, desbiose, estufamento, constipação. São coisas que, às vezes, medicações aleatórias, assim, não vão resolver. A gente precisa ser muito direcionado em relação a isso. Isso é medicina de precisão que nós temos na clínica. Isso é uma coisa eu acho incrível, assim, porque você usar a tecnologia em favor da sua beleza, da sua saúde e do seu bem-estar, que é um conjunto, com segurança, com qualidade, com tecnologia, com muito estudo. A doutora Joyce é mestre em medicina, né? Mestre em saúde, em Ciências da Saúde. Ciências da Saúde, aqui pela Unijuí. Estuda muito, está sempre... nutróloga pela Universidade de São Paulo, está sempre publicando estudos novos, e nós trabalhamos num centro de oncologia que trabalhamos muito com prevenção. E eu acho tão interessante a gente poder trazer isso para os nossos pacientes oncológicos também, porque as nossas pacientes, elas acabam fazendo tratamentos com a doutora durante o tratamento oncológico e depois do tratamento oncológico. E, gente, como isso reflete na autoestima dessas pacientes. Na felicidade delas, elas são pacientes mais felizes, né? Porque elas entendem que a quimioterapia é um processo, né? Ela é só um tratamento. E quando tira esse peso, às vezes, e a gente consegue desmistificar e dizer assim, olha, não, você pode fazer determinados tratamentos, né? Durante a quimioterapia, é um alívio para elas tão grande, porque nós estamos principalmente falando de mulheres, né? E parece que a gente tinha, né? Era normalizado antigamente que quando a mulher fazia tratamento oncológico, ela perdia o feminino dela, né? E isso não pode acontecer. Ela tem que manter, e isso vai refletir também, e você tem mais propriedade para falar isso vai refletir no resultado final dela. Se ela passou por essa fase do tratamento de uma forma mais leve, ela com certeza vai ter um resultado final melhor. E por que não poder, da forma que a gente tem disponível, auxiliar isso? Claro, aí eu perco os pacientes para a doutora. Daí no final são todas minhas. São todas dela. A gente termina o tratamento, aí ela fala assim para mim e para o Fábio, agora a gente trocou vocês, a gente vai continuar acompanhando só com a doutora Joyce. Claro, nossas pacientes retornam, a gente faz uma amizade de uma vida toda acompanhando elas, mas realmente elas criam um vínculo contigo bem forte, né? Então... que o tratamento é contínuo, né? Então, eu acho que eu me colocando como paciente, eu tenho as mulheres, elas têm esse vínculo muito próximo com o seu ginecologista, né? E dentro dessa questão hoje, né, junto com a suplementação, dieta, essa parte de tratamento estético, essas questões, então entra em paralelo, em acompanhamento junto com a nutrologia, né? Então, e ter uma especialidade dessa no interior, eu acho que também é um privilégio, né? Porque não temos muitos nutrólogos no interior do estado. Acho que nutrólogo titulado aqui em Juí tem 2 ou 3, né? Eu acho, isso que talvez. São poucos, né? Muito bem, tecnologias para estética no verão, que a doutora Joyce Votris trouxe, que é médica nutróloga, dona da clínica Joyce Votris Saúde, Beleza e Bem-Estar, que funciona lá nas instalações da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, onde nós temos lá tratamento de qualidade, de ponta, onde nós trazemos pesquisa clínica, nós temos laboratório de genética, de genômica, trazemos medicina de precisão com segurança em
todas as áreas que atendemos. Eu preciso dar um recado. Pois não. Eu preciso dar um recado para você que está nos ouvindo, que está na dúvida se vai chutar o balde esse final de ano ou não, se vai iniciar, vou deixar a dieta para 2026 ou não. Eu vou dar um recado e fazer um pedido, tá? A gente não deve adiar um sonho que a gente tem. Então, essa semana foi talvez uma das frases que eu mais falei para os pacientes que principalmente iniciaram o tratamento de obesidade, porque eu tive muitas consultas, primeiras consultas para iniciar tratamento de obesidade, alguns necessitaram de caneta emagrecedora e a pergunta deles era, deixo para 2026 iniciar a caneta ou não? Eu falo, olha, a gente orienta que se comece o tratamento imediatamente, porque o tratamento da obesidade ele não deve ser um sofrimento, ele não deve te afastar das tuas atividades sociais, ele deve ser contínuo, a gente não tem que emagrecer todo o peso que precisa, a gente não tem um limite, né? A vida ela tem que ser tranquila e bem vivida, então não se ponha um prazo de 3, 4, 5 meses que eu quero emagrecer tudo que eu não emagreci na vida inteira, isso não funciona. Então o emagrecimento lento e acompanhado, ele é mais bem sucedido e tem menor chance de recidiva. Então, para você que está pensando se vai iniciar o seu processo, seu autocuidado, seu emagrecimento, seu cuidado de pele, enfim, qual é o seu plano, qual é o seu desejo, qual é o seu incômodo, né, de 2025 que está para resolver, não comece ele no não início. É para adiar o sonho. Não, comece ele agora. quando você decidiu que ele é um incômodo para você. Então, se é hoje, é hoje. Né? Se é na semana que vem que você tem a decisão, a consulta, o remédio, enfim, o que é, comece ele. Não protele, porque isso a gente engana o cérebro e toda vez que você tiver uma festa, um evento social, alguma coisa, você vai estar se condicionando que então eu vou sair aquela minha condição de sofrimento para aproveitar. A gente tem que aproveitar todos os dias. Uhum. E nisso a medicação ajuda muito, principalmente a caneta, porque ela não te tira do convívio social, né? Você só não vai conseguir comer tanto, beber tanto, mas ela não te vai aproveitar a ceia. Vai aproveitar a ceia. Sem passar mal no dia seguinte, né? De tanto comer. De tanto comer. Que tuxa de comida. Não, então eu acho que essa é a mensagem, né? Então, não deixar, né? Não precisa ter medo. Isso é um receio que as pessoas têm. Eu vou começar ano que vem porque eu não quero me privar de nada. Você não deve se privar de nada. A questão é o limite, a quantidade, né? Então, comece agora, né? Normalmente agora as pessoas tiram um recesso, tem mais tempo, conseguem refletir melhor. Então, se você decidiu, se é da sua vontade, iniciar agora o seu tratamento, seja ele qual for, comece agora. Uhum. Né? Eu acho que esse é o meu recado e essa é a minha mensagem para... E a mensagem é que se quer ficar bonita para as festas agora... Comece agora. Tem tecnologia, tem como fazer num dia antes até, então... Né? Se tiver horário, né, doutora? A gente está com uma questão de horário complicada, né? Mas ainda tem, a gente ainda consegue encaixar. Nós estamos saindo cada dia mais tarde do consultório, mas ainda tem. A gente não quer deixar ninguém no desejo, né? A gente quer realizar todos os desejos do final de ano. Então a nossa equipe toda, graças a Deus, está se esforçando muito para não deixar nenhum paciente sem horário. Então dá para ficar linda para as festas de final de ano. Tem um monte de procedimento com tecnologias que são seguras e boas para fazer para o verão. Para quem não conseguiu chegar totalmente no corpo do verão, tem tecnologia para isso? Tem tecnologia e é um trabalho de construção, né? Então não se limitar às festas de Natal e virada de ano, né? A gente tem todo janeiro, fevereiro, março, né? E tem todo o ano para se cuidar e é um processo de construção. Não existe mágica. Nós temos um processo. Isso aí. A gente, para nascer, a gente demora 9 meses, né? Para começar a andar, a gente demora 1 ano, né? Para começar a falar bem mesmo, depois dos 3 anos de idade, né? Até 2 anos está falando as primeiras coisas. Muito bem. Ótima entrevista, passou rápido o tempo, né, Cléia?
O pessoal Esse participou hoje, bastante, né? Mas é que tem muita coisa. Acho que um dia a gente tem que vir aqui falar só sobre obesidade, tratamento de obesidade. Só isso dá um programa inteirinho. E muito obrigado, então, doutora Joyce, por ter vindo hoje. É um prazer sempre estar aqui. Obrigada, Ecleia. Obrigado, equipe da Mundial. E a gente é muito feliz, né, de compartilhar um pouco das informações e, como você sempre fala, se a gente puder ajudar nessa nossa jornada, né, as mensagens que a gente traz aqui, se a gente puder ajudar uma pessoa, a gente já está plenamente satisfeito. E eu sempre falo, ali a nossa missão é prevenir o câncer também. E um dos pilares da prevenção do câncer é saúde mental, é bem-estar e é boa autoestima e felicidade. Isso é um dos pilares. Agora, a clínica da doutora Joyce, ela não faz apenas estética, não está lá só para melhorar por fora. Está para te melhorar por dentro, para melhorar os seus hábitos e que para você previna câncer através de bons hábitos também. Né? Então vamos ter bons hábitos. E agora no verão, além de ficar linda, vão usar proteção solar, porque o sol é forte, nós vamos prevenir para o câncer de pele, principalmente o melanoma, que pode ter consequências terríveis. A gente já falou aqui no programa da semana passada. Muito obrigado, doutora Joyce. Obrigada. É sempre, como eu falei, sempre um prazer estar aqui. A gente não vê o tempo passar, né? A conversa é tão leve, tão boa, que a gente, de repente, já acabou o horário. Obrigado, Ecleia, mais uma vez por estar aqui. Ecleia. Obrigado a toda a equipe da Mundial. Muito obrigado, Guilherme, por ter feito hoje a técnica do vídeo aí, levado para todos os nossos espectadores. E muito obrigado a você que acompanha todos os sábados o programa Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, é claro, aqui da Mundial FM, que vem no oferecimento da Rádio Mais, radiologia de qualidade, radiologia com profissionais extremamente qualificados. Temos um apoio científico da Johnson & Johnson do Brasil lá no nosso YouTube. Para você que perdeu esse programa ou pegou pela metade, ele já está no ar no canal do YouTube aqui da Mundial FM, onde você pode ver e rever. A partir de segunda-feira, ele estará lá no canal do YouTube do Instituto de Oncologia de Ijuí. Vai lá, Instituto de Oncologia de Ijuí, no canal do YouTube, e você pode ver, a partir de segunda-feira, rever este programa e todos os outros programas da série com conteúdos de qualidade sobre saúde, com convidados muito especiais, no YouTube ou no Spotify. E também nas nossas redes sociais, @ioi.med, @ioi.med, lá no Instagram ou no Facebook, você vai ter recortes desses programas e também muita informação sobre prevenção do câncer e sobre saúde. Um ótimo sábado a todos vocês, um ótimo final de semana, um bom final de ano, boas festas e continuem aqui na Mundial FM, na sintonia da Mundial, porque tem muita coisa boa que vem por aí ainda.